Você precisa assistir a este vídeo se você luta contra a depressão. Olá, meus irmãos. Falaremos nesse vídeo sobre a depressão à luz da Bíblia. O peso pode ser imenso. Um cobertor pesado em um dia de verão. É uma tristeza que não vai embora quando o sol nasce. Ela se instala profundamente na alma. Essa é a sombra da depressão. Pode visitar qualquer um. Não verifica seu currículo espiritual na porta. Não pergunta se você vai à igreja ou com que frequência você ora. Simplesmente chega, sem ser convidada e indesejada, lançando uma sombra longa e escura sobre tudo. Muitas pessoas boas, pessoas de fé forte, atravessaram este vale. É uma luta humana, não um castigo divino. É uma dor legítima no coração da humanidade. Uma experiência compartilhada que nos conecta em nossa vulnerabilidade e nossa profunda necessidade de luz. Você pode se sentir isolado nesta luta. Pode acreditar que ninguém mais entende a profundidade da sua tristeza. O mundo continua girando, as pessoas estão rindo, e você se sente preso em um mundo silencioso e cinzento. É fácil pensar que você é o único, mas essa é uma das maiores mentiras que a sombra conta. Olhe ao redor, mesmo nos bancos da igreja no domingo de manhã. Há outros que conhecem este caminho. Podem não falar sobre isso, podem usar uma máscara de coragem, mas seus corações também conheceram essa pesadez. Você não é um fracasso por se sentir assim. Você é um ser humano navegando por uma parte difícil e dolorosa da jornada da vida, pela qual muitos já passaram antes de você. Isso não é um sinal de fé fraca. Sejamos muito claros sobre isso. A depressão não é um boletim divino sobre seu desempenho espiritual. É uma tempestade complexa de mente, corpo e espírito. Sugerir que mais fé simplesmente a faria desaparecer é não entender nem a fé nem a depressão. A fé não é um escudo mágico que repele toda a dor. Em vez disso, a fé é a âncora que o mantém firme quando a tempestade ruge. É a confiança silenciosa de que, mesmo quando você não consegue ver a costa, Deus não soltou a corda. Sua luta é real, sua dor é válida, e sua fé é a própria coisa que o ajudará a suportar. Então, vamos começar nos dando permissão para sermos honestos. Vamos chamar essa luta pelo seu nome sem vergonha. A depressão é um adversário formidável. Sussurra mentiras de inutilidade e desesperança. Tenta convencê-lo de que você estará neste vale para sempre. Mas a verdade de Deus fala mais alto do que o sussurro da sombra. Ele te vê. Ele conhece sua dor intimamente. Ele não te abandonou na névoa. Ele está com você, bem aqui, bem agora, mesmo que você não possa senti-lo. Este não é o fim da sua história. É apenas um capítulo difícil. E você vai superar isso. Se você abrir as páginas da Bíblia, não encontrará uma galeria de pessoas perfeitas que nunca lutaram. Você encontrará pessoas reais, pessoas imperfeitas, pessoas que conheceram uma tristeza profunda. Pense no grande profeta Elias. Depois de uma vitória poderosa no Monte Carmelo, ele estava tão dominado pelo medo e exaustão que fugiu para o deserto. Ele se sentou debaixo de uma árvore e orou para que Deus tirasse sua vida. Este não era um homem de fé fraca. Este era um gigante da fé que havia atingido seu limite absoluto. Ele estava esgotado, desanimado e se sentia completamente sozinho. Deus não o repreendeu. Ele enviou um anjo para dar-lhe comida, água e descanso. E quanto a Davi, o homem segundo o coração de Deus, o escritor de tantos belos salmos de louvor, sua vida também foi preenchida com períodos de profunda angústia e desespero. No Salmo 42, ele clama: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Ele falava de suas lágrimas, sendo seu alimento dia e noite. Ele conheceu a sensação de ser oprimido pelas tristezas da vida. Olhe para Jeremias, o profeta chorão, cujo coração se partia por seu povo. Considere Jó, que perdeu tudo e sentou-se em cinzas,
raspando suas feridas e lutando com Deus em sua profunda dor. Estes não eram homens sem fé. Eram homens honestos, clamando a Deus das profundezas de sua dor. Mesmo no Novo Testamento, vemos essas lutas humanas. O apóstolo Paulo, que escreveu tanto sobre alegria, também falou de estar sob uma pressão tão grande, tão além de sua capacidade de suportar, que ele desesperou até da própria vida. Ele sabia o que era estar no limite. E então há Jesus. No jardim do Getsêmani, ele estava dominado pela tristeza a ponto de morrer. Ele se ajoelhou e orou, seu suor como gotas de sangue, suportando um peso espiritual e emocional que mal podemos imaginar. Se nosso próprio Salvador experimentou tal angústia profunda, por que pensaríamos que somos imunes? Suas histórias estão na Bíblia por uma razão. Elas estão lá para nos dizer que não estamos sozinhos. Elas estão lá para nos mostrar que mesmo os maiores heróis da fé tiveram momentos em que quiseram desistir. Sua dor não os desqualificou do amor ou do plano de Deus. Na verdade, muitas vezes foi em seus momentos mais profundos de fraqueza que eles experimentaram a força de Deus mais profundamente. Deus não os envergonhou por sua tristeza. Ele os encontrou nela. Ele os sustentou através dela. Suas pegadas na poeira nos lembram que este caminho foi percorrido antes, e há um caminho para superar. Onde está Deus quando dói tanto? Ele está mais perto do que você imagina. A Bíblia promete que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não fica distante, observando de longe. Ele se aproxima. Ele se senta com você no silêncio. Ele não se assusta com suas lágrimas, nem se irrita com suas perguntas. Ele é o Deus de toda consolação, que entende sua dor mais profundamente do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Ele não está batendo o pé, esperando que você supere. Ele está presente, oferecendo uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que pode existir mesmo ao lado da dor. Pense em Deus não como um rei distante em um trono, mas como um pai amoroso. Quando uma criança cai e rala o joelho, um bom pai não a repreende por chorar. Ele se ajoelha. Ele a abraça. Ele a segura até que as lágrimas diminuam. Este é o coração do nosso Deus. Ele vê seu coração partido. Ele vê o espírito que se sente esmagado sob o peso de tudo. Sua resposta não é julgamento, mas compaixão. Ele se aproxima para oferecer sua força e sua presença. Ele é o Deus que fica. Ele não o deixará para enfrentar essa escuridão sozinho. Esta é a grande esperança que temos. Nossos sentimentos podem nos enganar. Nossas emoções podem gritar que Deus está ausente, que Ele nos esqueceu. Mas a palavra de Deus é a verdade que nos ancora. Ele promete: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esta promessa não era apenas para as pessoas na Bíblia. É para você. Hoje, neste exato dia, 8 de junho de 2025, neste exato momento de luta, você pode se apegar a esta promessa como a uma tábua de salvação. Mesmo quando você não sente nada, você pode escolher acreditar que Ele está lá, segurando você, sustentando você e trabalhando as coisas para o seu bem, mesmo de maneiras que você ainda não consegue ver. Então, permita-se descansar nesta verdade. Você não precisa colocar uma máscara de coragem para Deus. Você pode vir a Ele exatamente como você é, cansado, triste e confuso. Derrame seu coração para Ele como Davi fez nos Salmos. Diga a Ele exatamente como você se sente. Ele pode lidar com sua honestidade. Ele a convida. Ele entende a linguagem da tristeza. Ele não está esperando que você se conserte antes de vir a Ele. Ele é quem faz a cura, o conserto, a restauração. Sua parte é simplesmente se voltar para Ele, mesmo com a menor quantidade de fé, e deixá-lo ser seu conforto. A esperança não é apenas um sentimento, é uma escolha que fazemos, apoiada por pequenas ações práticas.
A Bíblia nos dá um mapa para sair da escuridão e ir em direção à luz. O primeiro passo é simples, mas profundo. Ore. Fale com Deus. Você não precisa de palavras rebuscadas. Apenas fale do seu coração. Diga a Ele: Deus, estou sofrendo. Sinto-me perdido. Por favor, me ajude. A oração é abrir a porta do seu coração apenas uma fresta, permitindo que a luz dele entre. É uma conversa que te lembra que você não está falando para uma sala vazia. Você está falando com o Criador do Universo, que te ama e está ouvindo atentamente cada palavra. O segundo passo é procurar ajuda. Não tente carregar esse fardo sozinho. Deus nos criou para a comunidade. Encontre um amigo de confiança, um pastor ou um conselheiro cristão. A Bíblia diz para carregarmos os fardos uns dos outros. Permitir que outra pessoa o ajude a carregar seu fardo não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. Isso cumpre o plano de Deus para como devemos cuidar uns dos outros. Compartilhar sua luta com alguém seguro pode levantar um peso incrível. Quebra o poder do isolamento e te lembra que você faz parte de uma família que se importa. A ajuda profissional não substitui a fé. É uma ferramenta que Deus pode usar para trazer cura. Em seguida, devemos trabalhar para renovar nossas mentes. A depressão enche nossas cabeças com pensamentos negativos e desesperançosos. A Bíblia nos diz para levar todo pensamento cativo e pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo e puro. Esta é uma batalha diária. Significa substituir intencionalmente as mentiras do desespero pela verdade das promessas de Deus. Leia um versículo das Escrituras. Ouça música de adoração. Lembre-se de que você é amado, tem um propósito e Deus é fiel. É como arrancar ervas daninhas de um jardim. Você deve remover ativamente os pensamentos negativos e plantar sementes de verdade em seu lugar, regando-as todos os dias. Finalmente, cuide do corpo que Deus te deu. Elias estava exausto, e a prescrição de Deus foi comida e descanso. Às vezes, o espiritual e o emocional estão profundamente conectados ao físico. Faça o seu melhor para dormir. Tente dar uma curta caminhada e sinta o sol no seu rosto. Faça uma refeição nutritiva. Esses atos simples de autocuidado não são egoístas. São atos de mordomia para o templo do Espírito Santo, seu corpo. Superar a depressão é uma jornada, não uma corrida. Leva fé, ajuda profissional e esses pequenos passos práticos. Mas você consegue. Deus está do seu lado e Ele deseja restaurar sua alegria. Você vai superar isso.